Yay! Eu sou o Luke e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Bom, pra começar, a gente vai falar do quê? Do quê? Exatamente, hospital. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir muito no hospital, porque eu fico mais doente estando lá do que estando fora, em casa, descansando. Porque eu tomo as dores das pessoas, entendeu? Eu sou uma pessoa que adquire muito o que a outra pessoa tem. Então, quando eu chego lá no hospital e eu vejo uma pessoa, por exemplo, eu tô com uma dor de barriga, eu vejo uma pessoa tossindo, outra se coçando de alergia e a outra tá resfriada e tá espirrando direto. Eu faço careta da dor de barriga, eu tuço, eu me coço e no final dou um espirro. Bom, nesse dia eu tava um pouco mal, eu acordei um pouco mal, então eu não fui pra escola. Só que eu não resolvi ir no médico porque não era uma coisa tão grave assim. Aí, quando eu acordo, eu peguei o celular, aí entrei no grupo lá da sala, tinha uma mensagem. Uma mensagem de uma menina que já tinha passado mal, ela tava doente já, então ela não ia pra escola já faz uns dias. Então aí eu leio a seguinte pergunta dela: E aí, pessoal, como foi a prova? No momento em que eu leio essa pergunta, eu fico como? Então o que eu tive que fazer? Eu tenho que arrumar um atestado, né? Então vai eu e minha mãe lá pro hospital, 8 horas da manhã, e a gente sai de lá 2 horas da manhã do outro dia. Exatamente, do outro dia. E assim que a gente entra lá, tem umas 20 pessoas, um pouco mais, pra um médico só atender. Tinha um cara que ele tinha acabado de se acidentar e ele tava com a mão sangrando. Tava rasgado e tava sangrando direto, só que aí ele tava esperando. Tinha um homem também que tava com infecção na barriga, eu acho, não sei. Ele tava vomitando direto. Tinha um homem com muita raiva, porque ele já tava lá há muito tempo. E ele ainda esperou mais algumas horas. Eu acho incrível essas unidades de pronto atendimento, que é o UPA. Porque lá tem um sistema de pulseira, que a gente entra lá, fala o que tem pra médica e ela dá uma pulseira de acordo com a gravidade do problema. Só que aí é que tá. A médica que entrega a pulseira, ela parece que tem um amor muito grande pela cor verde. Porque ela só dá pulseira verde. Só pulseira verde. Não importa o que aconteça. Ela sempre vai te dar a pulseira verde. Não importa o que você tenha. Oi, bom dia. Você pode me dizer o que você tem? Bom, eu sofri um acidente e eu perdi os meus 2 braços. Ah, tá. Sofreu um acidente e perdeu os 2 braços. Me dê aqui seu braço pra eu colocar a pulseira verde. A menos, é claro, que você diga pra ela que você tem... Não, que você tá com febre. Porque febre, assim, pra ela, parece uma coisa que é a pior coisa que tem, que é a febre. E ela vai te dar uma pulseira que você vai entrar 10 minutos, você tá entrando já, pra ser atendido. Oi, você pode me dizer o que você tem? Moça, eu acordei não me sentindo tão bem e tô até com um pouco de febre. Que? Febre? Não, não pode não. Ô, Juliette, traz a pulseira vermelha, o menino vai entrar agora! Mas, moça, tem um homem que perdeu os 2 braços e ele precisa de mais atendimento. Não. Você tá com febre. Tá vendo aí os sintomas já? Já tá alterando seu cérebro, querendo... Você tá confuso já, Não, você tá com febre, você vai entrar agora. Peraí, você vai entrar agora. Então, quando você for pro hospital, você tá com dor de barriga, diga que tá com febre. Você vai ser atendido muito rápido. Só que antes eu não sabia disso, né? Aí cheguei dizendo o que eu tinha, que eu tava um pouco mal. Aí ela me deu a pulseira verde. No caso, o certo era esperar 2 horas. No caso, esperei 18 horas. E nessas 18 horas, tinha um homem, que é aquele que eu falei mais atrás, que ele tava com alguma coisa na barriga e tava vomitando a cada 5 minutos. Ele entrava no banheiro, que ficava do lado das pessoas que estavam sendo atendidas. Ele entrava no banheiro de 5 em 5 minutos. Então a gente só ficava ouvindo direto o barulho. A gente ficava ouvindo esse barulho durante 18 horas.
Chegava um certo momento que a gente tava conversando com a pessoa e ele vomitava e a gente fazia o somzinho que ele tava fazendo lá com vômito. Ele tava passando isso pra gente de algum jeito. A gente tava conversando, chegava aqui e falava: oi, tudo bem? Aí ele vomitava, a gente fazia tipo... Entendeu? Então, as primeiras 10 horas se passam e lembra daquele cara que tava com a mão sangrando? Exatamente, ele não foi atendido. E adivinha com qual pulseira ele tava? A verde. Chegou a um certo ponto de que a blusa que ele tava, o pano que ele tava colocando na mão, que era um pano branco, já tava totalmente vermelho. O cara tava sangrando, tava quase desmaiando lá dentro e ele tava com a pulseira verde. Na real, todo mundo que tava lá todo mundo que tava esperando tava com a pulseira verde. Menos a pessoa que tava com febre, porque teve gente que disse que ele tava com febre e tava com a pulseira vermelha. E ficar lá dentro do hospital, lá esperando, é muito teste de resistência. Porque você não pode sair pra poder comer. Ou só pode ir no banheiro, que tem do lado, tem lá dentro. Você não pode comer, porque se você sair, porque se você sair, vão tirar a sua pulseira e vão cortar o seu nome da lista de chamada. Então tinha um homem que ele tava lá antes de mim, e aí ele tava muito puto, ele tava com muita raiva mesmo, porque ele não tava sendo atendido. Então ele levantou, saiu gritando, mandou todo mundo ir a merda e simplesmente saiu. Bateu a porta, pá, fez um barulho gigante, um barulho enorme, parecia que quebrar a porta. E assim, 10 segundos depois que esse homem sai, chamaram o nome dele. Depois o cara fica lá mais de 10 horas esperando e sair. 10 segundos depois, chamaram o nome do cara. Simplesmente, todo mundo que tava lá começou a rir, inclusive eu. E aí, mais 2 horas se passaram e, tipo assim, depois de 12 horas esperando lá naquele lugar, todo mundo que tava ali esperando já era muito amigo. A gente já sabia as coisas da vida do outro. A gente já sabia término de relacionamento. A gente já sabia o que a pessoa ia fazer no mês seguinte, como é que tá indo o trabalho, como é que tá indo a vida, a família. A gente já era BFFs. Seguinte, entram 2 pessoas, um homem e a mãe dele. E ele, depois de todas essas horas que tá passando, eles simplesmente entram lá. O homem fala o que ele tá sentindo, a mãe dele fala o que ele tá sentindo. E adivinha qual pulseira eles pegam? Exatamente, a verde. E aí eles ficavam esperando umas 2 horas mais ou menos, até que esse homem fica simplesmente puto. Ele fica morrendo de raiva porque ele e a mãe dele não estavam sendo atendidos, sendo que tinha gente que tava esperando lá umas 16, 14 horas. Aí ele fica com raiva e simplesmente diz que vai sair pra comer e vai voltar. E vai continuar na fila onde ele tava. Ele não vai perder a pulseira. Então barra ele, só que aí ele pega e sai e vai comer. Vai com a mãe dele, ele vai comer. Tá certo? Não vou falar nada. Só que aí ele perdeu o lugar dele, né? Então outras pessoas vão ser atendidas antes dele. Aí uns 10 minutinhos depois se passam até que esse cara, ele volta com a mãe dele. E aí ele vai ver a lista de chamada e ele não tá. O nome dele não tá lá. O médico fala com ele que é porque ele saiu, então ele perdeu a vez. Tinha gente que tava lá esperando, que tinha que ser atendido, inclusive eu. E ele não podia fazer isso. Esse homem simplesmente dá um soco na cara do médico que tava lá. Ele fica muito puto e ele dá um soco na cara do médico que tava chamando as pessoas. Eu já tava muito perdido dentro daquele hospital. Eu tava dizendo, o que tava acontecendo? Pelo amor de Deus. Tem uma pessoa morrendo, um cara vomitando e um homem tinha acabado de dar um soco na cara do cara que tava trabalhando lá, que tava chamando o nome das pessoas. E depois de alguns minutos, chegou a polícia lá pra falar com ele, pra levar ele pra delegacia, né? Aí a mãe dele simplesmente fica com raiva e sai gritando com o policial, apontando o dedo na cara dele, tipo, você não vai levar meu filho! Você vai... Conclusão da história, os dois foram pra delegacia. Então lá dentro, também esperando, tinha um homem que tava com o pé inchado, porque ele tava com uma casca de caranguejo enfiada no pé dele, que ele tinha pisado nela e tava muito inchado, tava tipo... E aí, assim que ele é chamado, eu sou chamado também. Finalmente, eu vou ser atendido depois de 18 horas esperando lá. Então, nós dois, a gente vai pra lá, entra e tal, e vai pra parte da enfermaria, que é onde tinha umas enfermeiras lá, e elas iam dar um soro, dar um soro pra gente.
Aí a enfermeira vem até mim pra poder aplicar o soro, que tava do lado aqui, assim, tipo, encostado na parede. Aí ela liga os tubinhos lá e ela puxa a agulha. Uma agulha assim, desse tamanho. Aí ela simplesmente pede pra eu esticar a mão, colocar a mão em cima do negócio que tinha lá pra poder apoiar. Aí a médica, ela simplesmente puxa a agulha e vai levando pra minha mão. Ela avistou a veia na minha mão, que tava grande até. Aí ela pegou a agulha e na hora que ela foi colocar na minha mão, a veia simplesmente fez isso aqui, ó. Sumiu! Ela murchou. A veia murchou na hora e foi tipo que nem a minha mão. Ela sumiu. Aí a médica começou a rir, deu risada pra caramba, eu também ri. Porque eu não sabia que a minha veia conseguia fazer isso. Então ela decide pegar no meu braço. Ela pede pra eu esticar meu braço. Aí vem uma veia mais aqui, porque eu sou muito branco. E dá pra ver uma veia grande. Aí ela fura minha veia e pede pra eu colocar o braço lá e ficar relaxando enquanto eu tô tomando soro. Aí o homenzinho do pé inchado também tava tomando soro. Enquanto isso, todo mundo tava conversando lá e tal. Já, como eu disse, a gente já era muito amigo. Até amigo das enfermeiras também. E aí, uma coisa que me surpreende é que quando você chega lá no hospital, você pode passar 18 horas esperando e tal. Mas depois que você entra, que você toma o remédio, você é curado, entendeu? Parece que Jesus fez, ou eles fazer, Jesus deu esse remédio pra eles, pra poder curar todo mundo. Porque é incrível a capacidade que eles têm de curar. E na verdade nem é, né? A gente fica curado das horas que a gente tava esperando lá, porque 18 horas eu já tava totalmente feito, continuava lá porque eu precisava do atestado pra poder ir pra aula, né? Pra poder fazer a prova. Então, até que a gente continuou conversando. E aí o meu soro acaba. Ele simplesmente veio inteiro e tal. Já tava dentro de mim todo o soro. E aí, sem perceber, porque eu tava conversando com as pessoas, olhando pra cá, aí eu mexo meu braço. No que eu mexi meu braço, veio sei lá, não sei se fez uma pressãozinha. E meu sangue, ele começou a ser tirado de mim. Aí ele foi andando pelos tubinhos que estavam ligados, pelo tubo que tava ligado, né? E ele foi correndo até a bolsa que tava o soro. E eu tava lá sem perceber e tal. Eu tava, tipo, mó tranquilo, eu tava conversando. Só que aí, tipo, o sangue vai indo. E ninguém tava percebendo, porque tava todo mundo conversando. Até que eu começo a me sentir um pouquinho mal. Um pouquinho tonto, um pouco fraco também, porque eu tava perdendo sangue. E aí, tipo, a gente tava conversando lá, até que eu ficava assim, tipo, ouvindo as pessoas conversando, mas ficava desse jeito. Aí, até que a médica viu, ela olhou pra trás, olhou pra mim, finalmente me percebeu, me notou. E aí, quando ela olhou pra mim, ela viu o sangue na bolsa lá subindo, e ela foi correndo tirar a agulha do meu braço e colocar o algodão pra poder ficar segurando. Eu já não tinha mais nem forças. Aí quando a gente olha, a gente vê aquela bolsa de sangue quase cheia, tipo, pela metade, tá ligado? E foi aí que eu virei doador de sangue pela primeira vez sem saber. E depois disso, depois que eu tava de boas, eu e minha mãe, a gente voltou pra casa, 2 horas da manhã. Ainda bem que o hospital é aqui perto de casa, então demorou muito pouco pra gente chegar em casa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo, dar um feedback, entendeu? De como foi o vídeo e tal, se você gostou ou se você não gostou. E se inscreva no canal pra receber mais vídeos como esse ou outros vídeos, dependendo do que eu for fazer, da criatividade e tal. Vídeos como esse, vídeos diferentes também. E isso é tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.